Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual é o horário que vocês vão assistir essa aula. Meu nome é Sabrina e sou eu que vou acompanhá-los ao longo desse curso. O objetivo da aula de hoje é conversar sobre o contrato terapêutico. No Brasil, ainda não é tão comum que os contratos terapêuticos sejam redigidos por escrito. Normalmente faz-se um acordo verbal com o cliente e esse acordo é respeitado. Isso tem mudado. E nos Estados Unidos, onde nasceu a abordagem cognitivo-comportamental, é muito comum que haja contratos escritos entre terapeuta e cliente. Isso é uma garantia para ambos os lados. A existência de contratos escritos é uma realidade que também tem mudado aqui no Brasil. Tem mudado porque a relação terapeuta-cliente é uma relação de prestação de serviço, que pode ser entendida pela legislação como uma relação de consumo. Então, alguns clientes que têm se sentido lesados têm buscado a justiça contra os seus terapeutas e aí a hora de indicar o que é direito e o que não é daquele cliente tem gerado algumas complicações porque isso não foi formalizado. Então, a formalização dos direitos e dos deveres de cada um em um contrato termina sendo uma forma de garantia para ambos. Isso ajuda também para que a relação seja clara. Alguns direitos e alguns deveres estão escritos, previstos e houve concordância formal manifestada mediante a assinatura. Isso ajuda para se resolver algumas questões e alguns conflitos que podem surgir ao longo de um processo terapêutico. Pela parte do terapeuta, fica configurado o que ele prometeu e o que ele não prometeu, a questão dos honorários e como foi combinado que seria o pagamento, faltas, atrasos, o que ele tinha ou não tinha obrigação de fazer e, caso ele atenda menor de idade, ficam garantidas as obrigações dele com os pais e com o menor. Do lado do cliente, fica atestado o que é direito e o que não é, e que ele teve uma chance de entender melhor o que era o processo psicoterapêutico, inclusive quanto às suas limitações e às suas potencialidades. Às vezes, os clientes relatam que receberam promessas miraculosas de terapeutas que jamais seriam cumpridas. Isso num contrato torna mais claro o que está sendo prometido e o que se pode esperar de um processo de psicoterapia, o que é perfeita para uma relação que é baseada em confiança. Além disso, a leitura do contrato, seja no momento inicial ou seja em momentos posteriores do processo de psicoterapia, pode assumir um caráter terapêutico, porque mostra de um comprometimento, mostra de entendimentos incorretos que podem ter acontecido, mostra de um processo de amadurecimento ou de uma relação entre duas pessoas que foi combinada. E aí você pode utilizar disso em vários momentos, dependendo de quais são as características do caso que você conduz. Não existe um modelo padronizado de contrato. O Conselho Federal de Psicologia estuda começar a cobrar que esse tipo de coisa seja sempre feita por escrito, mas a resolução sobre isso ainda não foi lançada. Então você pode montar o seu contrato da maneira que te parecer mais pertinente. A única exigência que o Conselho faz é que haja uma identificação do profissional. Isso acontece no contrato inicialmente pelo logo da sua empresa ou pelo logo do seu consultório e seus dados pessoais, que aparecem logo no começo do documento. Além disso, o Conselho exige que todas as vezes em que um profissional assinar um documento, ele acrescente o número do seu registro profissional, ou seja, o nome do profissional aparece por extenso, completo, acompanhado do seu CRP todas as vezes em que ele fizer propaganda ou assinar qualquer documento técnico. Está aparecendo aí na tela para vocês um exemplo de contrato clínico. Esse contrato contém o básico de um processo de psicoterapia e da relação que vai ser estabelecida com o cliente. O resto das informações contidas no contrato são de escolha do profissional. Esse modelo que eu apresento a vocês traz informações básicas, como, por exemplo, que a relação é baseada em confiança e que o profissional tem um compromisso de sigilo. Esse profissional também tem um compromisso
de seguir o Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia e de não julgar o cliente quanto às suas preferências ou opções ou vivências que são trazidas. O cliente assume o compromisso de compartilhar informações, pensamentos e sentimentos e se implicar no processo terapêutico, realizando inclusive as tarefas terapêuticas pedidas a ele. Como esse é um contrato baseado em uma linha cognitivo-comportamental, já se dá destaque inicial para pensamentos, sentimentos e ações que serão pedidas do cliente. O texto prossegue esclarecendo que o terapeuta não vai fornecer respostas prontas, mas auxiliar no processo do cliente. Isso é importante porque essa é uma cobrança feita com muita frequência pelos clientes em algum momento do processo de psicoterapia, mesmo aqueles que souberam e concordaram antes que isso não aconteceria, têm uma tendência a pedir que você se posicione a respeito da vida dele. Se isso aparece por escrito no contrato, pode evitar que determinadas dúvidas aconteçam. Além disso, se esclarece que não é possível dar um tempo exato para começo e fim do processo de psicoterapia. Mas como se trabalha com uma abordagem que tenta ser breve sempre que possível, se estima um número de sessões, informando que esse número vai ser reavaliado quando chegar ao fim o número de sessões previstas. Se esclarece também que o processo não é linear, então pode haver avanços e recuos no processo de melhoria até que o cliente consiga um resultado bacana para a própria vida. Isso é importante e também pode ser terapêutico em vários momentos, porque é muito comum que o cliente comece a melhorar rapidamente com o processo de psicoterapia, mas vivencia uma queda naquela qualidade. Ou seja, ele tem uma piora momentânea e ele acha que então o processo não está servindo para mais nada e que tudo aquilo foi ilusório. Então, se você já esclarece no começo, e provavelmente terá que retomar em outros momentos, que o processo não é linear, existe uma chance maior de que aquele cliente acredite em você e não encare como um fracasso completo algum retrocesso que ele vivencie durante o seu processo de psicoterapia. Um ponto importante é destacar que o terapeuta não tem como garantir que o cliente terá os resultados que gostaria para a própria vida. Isso tem se tornado importante porque muitos terapeutas já foram processados, inclusive no PROCON. A pessoa buscou psicoterapia porque queria um emprego, porque queria um novo namorado, porque queria se sentir melhor com a própria vida de uma maneira vaga. Ela não se sente dessa maneira e, como é uma relação de consumo, ela processa o terapeuta e tenta obter dele algum ganho. Se fica explícito que depende do cliente tanto quanto depende do terapeuta, evita-se esse tipo de problema, porque na hora o cliente não tem como dizer que foi enganado quanto a quais seriam os resultados do seu processo. Soa muito estranho falar que essa é uma relação baseada em confiança e ao mesmo tempo indicar que determinadas informações sejam colocadas por escrito. Mas vocês nunca devem perder de vista que essa é uma relação profissional e nas relações profissionais as duas partes têm que estar resguardadas, o profissional que presta serviço e a pessoa que o recebe. Então, se as informações básicas sobre o que vai acontecer ali, o que se pode ou não se pode esperar, o que se vai ou não se vai pedir, estejam claramente apresentadas, de uma forma que a pessoa possa voltar e consultar quando ela quiser e quando ela estiver menos ansiosa do que é comum acontecer num primeiro encontro de psicoterapia, os dois lados terão maior clareza sobre aquilo que concordaram em fazer e sim se desenvolve um processo de maior confiança. Nesse contrato que está sendo mostrado para vocês, aproveitou-se para indicar qual é o tempo médio de duração de uma sessão de psicoterapia, quantas vezes por semana seriam feitas sessões de psicoterapia com aquele cliente, o que acontece no caso de mudança de horário ou falta do cliente ou do terapeuta, e também se indicou qual é o valor que o cliente concordou em pagar para o terapeuta e que esse valor poderá ser reajustado depois de um prazo de 12 meses, mas não antes disso.
Outros dois pontos que ficaram esclarecidos nesse contrato são em relação às tarefas de casa, que deverão ser feitas fora do horário de atendimento, e que algumas pessoas de interesse podem ser convidadas a participar de alguma sessão pontual, mas isso tudo só será feito com concordância expressa e prévia do cliente. Quando você faz a apresentação do contrato, esse é o momento em que você esclarece que pode ser importante chamar um companheiro, um pai, uma mãe, um colega de trabalho, desde que aquilo faça sentido dentro do caso que está sendo conduzido. Da mesma maneira que você pode pedir que a pessoa faça algum tipo de tarefa, como responder um questionário, ler alguma coisa, ver um filme, ir até algum lugar específico que faça sentido para o caso, mas que nada disso será imposto ao cliente. Tudo será combinado com ele e só será executado quando ele se sentir confortável e concordar com aquilo que foi pedido. Já que essa é uma relação de respeito, cabe deixar muito claro o que acontece também quando você trabalha com menores de idade. Todas as vezes que você for atender um menor de idade, seu primeiro encontro, quem concorda com o atendimento e quem fecha esse contrato inicial com você, é o responsável legal por aquele menor. Pode ser um pai, uma mãe ou qualquer outra pessoa que detém os direitos legais sobre aquele menor. É o responsável que concorda com o atendimento. Um terapeuta nunca pode atender uma pessoa menor de idade sem a concordância de um responsável legal. Mas esse responsável tem que estar ciente que seu compromisso de sigilo não é com ele, é com seu cliente. Não importa se será uma criança de 4 anos ou um adolescente de 16. O que for falado com aquela pessoa, os temas trabalhados em sessão não serão repassados para o responsável legal. Eles sempre concordam com isso no começo, mas não é raro que esses responsáveis procurem o terapeuta, tentem entrar em contato para saber o que está acontecendo e se coloquem numa posição um pouco hostil quando você se recusa a passar essa informação. Se ela veio por escrito, ele assinou e concordou com isso, essa é a hora de lembrá-lo de que isso foi explicado para ele lá no começo dos atendimentos e que se ele não concorda com aquela situação, os atendimentos devem ser encerrados. De uma forma similar, é importante deixar claro que quando você trabalha com menor de idade, nem sempre será na base da conversa. Em alguns momentos é preferível trabalhar com ludoterapia, ou seja, utilizando o brinquedo como mediador da linguagem entre o menor e você. Eu digo que é importante deixar isso claro para os responsáveis, porque eu já vi várias vezes ao longo da minha vida profissional responsáveis que concordam com tudo que foi explicado para ele num primeiro momento, mas depois vêm se queixar que estão te pagando para você brincar com o filho dele e que uma babá é bem mais barata do que um terapeuta. Esse é o momento de cuidar do terapeuta. Se isso vem colocado no contrato e o cliente concordou com aquilo, quando ele volta com esse tipo de fala, e alguns deles são muito agressivos quando retomam esse tipo de argumento, você o lembra que foi explicado para ele, inclusive colocado por escrito, e que ele concordou com aquilo. Isso evita vários problemas e várias situações desagradáveis para ambos. Dentro da abordagem cognitivo-comportamental, uma das coisas que se executa com frequência é mesclar o atendimento da criança em psicoterapia com o aconselhamento dos pais ou fazer treinamento aos pais ao mesmo tempo em que você faz o atendimento da criança. Isso pode ser extremamente importante para atingir determinadas metas terapêuticas. Então, no meu caso, eu sempre deixei isso muito claro no contrato por escrito desde o primeiro momento. Quando o pai trazia para mim um menor de idade, ele já se comprometia a frequentar os atendimentos X vezes por mês, em horário previamente combinado, para aconselhamento psicológico. Essas sessões faziam parte do pacote de sessões que ele pagava por ela mensalmente e seguiam as mesmas regras quanto à alteração de horários ou cancelamento de sessões. A finalização desse contrato está indicando que esse é um vínculo baseado em confiança mútua, então não devem haver falhas na comunicação. O cliente tem direito a fazer as perguntas que quiser, retirar as dúvidas que quiser, em qualquer momento.
E este processo de psicoterapia pode ser interrompido por qualquer uma das partes a qualquer momento, desde que avisado com alguma antecedência. Isso é importante porque às vezes o cliente resolve desistir da terapia e ele não pode arcar com multas e outros custos por ter mudado de ideia sobre esse tipo de processo. Da mesma maneira, algumas vezes o terapeuta vivencia uma alteração em sua vida que o impossibilita de seguir com o cliente. Ele pode precisar mudar de cidade, ele pode adoecer e ele não deve ser responsabilizado com indenizações ou multas por precisar descontinuar um atendimento. Se isso já está previsto no contrato, pode-se evitar muita dor de cabeça para ambas as partes. A finalização é como de qualquer outro documento, a assinatura das partes concordantes. No caso desse contrato que está sendo mostrado para vocês, a data está no início do documento. Poderia aparecer nesse lugar também.